Olha, se a gente parar pra pensar, não faz tanto tempo assim que a conversa sobre o universo cinematográfico da Marvel era pra decidir qual obra-prima era melhor que a outra, né? Hoje a discussão é mais se o último lançamento vale o indesso. Como que uma das maiores franquias da história foi de um fenômeno cultural absoluto pra algo que muita gente considera, sei lá, esquecível? Vamos entender o que aconteceu. Para a gente entender essa virada, vamos fazer o seguinte: primeiro, voltar para o auge da Marvel. Depois, analisar esse declínio que vem em seguida, diagnosticar as causas por trás dessa fadiga toda e, por fim, tentar descobrir se essa magia ainda pode ser recuperada. Então, vamos voltar lá pro pico. Aquele debate Guerra Infinita ou Ultimato. Nossa, isso dominou a cultura pop por um bom tempo. Mas ó, a questão aqui não é nem escolher um vencedor, sabe? O mais importante é entender por que esses dois filmes foram um ponto mais alto de uma década inteira de histórias sendo construídas. De um lado, a gente tem Guerra Infinita. Todo mundo elogia o ritmo do filme, que é impecável, e a coragem de ter uma história focada no vilão, no Thanos. E do outro lado, Ultimato, que foi tipo a recompensa épica, sabe? Aquele final que todo mundo esperava, cheio de momentos que, nossa, ficaram marcados pra sempre na cabeça dos fãs. E a galera que defende Guerra Infinita tem argumentos muito fortes. Dizem que o filme é super focado, a tensão só vai crescendo, e é uma história sobre o Thanos, o que é bem raro de se ver. E o final, gente, aquele final, foi um verdadeiro soco no estômago, né? Deixou todo mundo no cinema de boca aberta, os heróis perdendo feio. A sensação era de incredulidade. Agora, quando a gente fala de Ultimato, o argumento vai além da história. É sobre a experiência coletiva no cinema. Pensa só, a cena dos portais, o Capitão América finalmente levantando o martelo de Thor. Esses momentos foram a recompensa de mais de 20 filmes. Foi aquela catarse, aquele fanservice que todo mundo sentiu que merecia. O cinema inteiro aplaudindo de pé, no mundo todo. Foi um evento. E não dá pra negar, o sucesso desses filmes foi uma coisa de outro mundo. E olha que isso foi numa época em que outras franquias gigantes tropeçaram feio nos seus finais. Aí vem a Marvel e entrega uma conclusão que, na boa, agradou a maioria esmagadora de uma fanbase que é enorme e super exigente. Eles conseguiram o que parecia impossível. Beleza! Depois de chegar nesse ponto, nesse pico histórico, a pergunta de US$ 1 milhão era: e agora? O que vem depois? E a resposta para muita gente foi uma queda bem feia. Vamos avançar para ver como essa percepção mudou de forma tão radical. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. A saga do infinito teve um fim tão definitivo, sabe? Tão amarradinho, que tudo o que veio depois parece que ficou meio perdido, flutuando sem um rumo certo. Aquela empolgação toda, aquela ansiedade, virou meio que indiferença. As discussões acaloradas sobre teorias foram trocadas por um legal. Não que os filmes sejam horríveis, não é isso. Mas, como um fã descreveu, são tão emocionantes quanto o papel de parede bege. Eles simplesmente não marcam, não ficam com a gente. Mas por quê, né? Por que isso está acontecendo? E não é só jogar a culpa na fadiga de super-heróis. O buraco é mais embaixo. As análises mostram uma combinação de problemas, tanto criativos quanto de produção, que foram minando aquilo que fazia a Marvel ser especial. Olha só essa comparação, ela deixa tudo muito claro. A saga do infinito tinha um rumo certinho, as joias do infinito e o Thanos. Cada filme era um passo naquela direção. Já a saga do multiverso parece meio perdida. A ameaça do Kang é confusa, e ainda teve toda aquela questão fora das telas com o ator. E os filmes e séries parecem cada um de um universo diferente, sem conexão visual ou de tema. Então, o X da questão parece ser uma série de problemas internos. O Kevin Feige, que é o grande arquiteto do MCU, passou a ter muito mais responsabilidade. A pressão por mais e mais conteúdo para o Disney Plus levou uma produção meio que na correria, muitas vezes com roteiristas sem tanta experiência. Qual o resultado disso? Uma qualidade que sobe e desce, e aquela sensação de que não existe mais um grande plano, diferente da jornada que foi desenhada até o Thanos. E aí a gente chega na famosa Fórmula Marvel. No começo isso era genial. O humor deixava aqueles personagens superpoderosos mais humanos. A gente se conectava com eles. Só que o que era um diferencial virou uma muleta. Um modelo que se repete acaba matando a criatividade. E essa fórmula é super fácil de sacar. Começa com a história de origem, aí vem um monte de piadinha, tudo acaba numa batalha gigante, cheia de CGI, e no final, uma cena pós-créditos prometendo o próximo filme. Depois de mais de 30 filmes seguindo esse roteiro, ficou cansativo, né?
A gente já sabe o que vai acontecer. Cadê o risco? Cadê a surpresa? Bom, com tanto problema na mesa, a pergunta que fica é: e agora? Tem volta? Será que a Marvel consegue se reinventar e fazer o público se importar de novo? E a resposta parece que é sim. Existem alguns respiros de esperança. Projetos como o Guardiões da Galáxia Volume 3 e a série Loki são sempre lembrados como os pontos altos dessa fase. E por quê? Porque eles tiveram uma voz própria. Eles não tiveram medo de ser mais complexos, mais emocionantes e focaram na jornada dos personagens. Isso prova que o potencial ainda está lá. O caminho para frente parece claro, mas com certeza não é fácil. É preciso voltar para o básico, desenvolver personagens com consequências de verdade. As histórias precisam andar, os heróis precisam mudar, e a gente precisa sentir que tem algo em jogo. O público precisa sentir que o caminho é tão importante quanto o ponto de chegada. A Marvel construiu um império fazendo a gente se importar com um playboy numa armadura de metal e com um super soldado dos anos 40. A grande questão agora é se eles conseguem fazer isso de novo, numa nova era, e convencer todo mundo de que ainda existem histórias que valem a pena ser contadas nesse universo. Bom, só o tempo vai dizer.